Nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, encontramos uma pausa no desenrolar cronológico dos eventos, uma espécie de parêntese que se estende de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 10. Esse parêntese funciona como um apêndice explicativo que amplia não apenas o conteúdo da sétima trombeta, mas também toda a sequência de juízos resultantes da abertura do pergaminho por parte do Cordeiro. A intenção imediata é lançar luz sobre a palavra Babilônia, que já havia sido mencionada em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, e novamente em Apocalipse capítulo 16, versículo 19. Os eventos que compõem essa seção ocorrem durante momentos climáticos do período da tribulação, especialmente nos 3 anos e meio finais, antecedendo a vinda de Jesus Cristo à Terra, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. A expressão "depois destas coisas", que em grego é metatauta, aparece em pontos estratégicos e marca 3 visões distintas. A primeira visão, relatada em Apocalipse capítulo 17, versículo 1 até o versículo 18, trata da mulher e da besta. A segunda visão, que vai de Apocalipse capítulo 18, versículo 1 até o versículo 24, mostra a cidade e sua queda. E a terceira visão, apresentada em Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, começa com o coro de aleluia e culmina nas bodas do Cordeiro. O tema central desse parêntese é a Babilônia. Até aqui, o nome havia surgido de forma um tanto enigmática, mas agora João recebe uma revelação mais detalhada acerca desse alvo do juízo divino. Apocalipse capítulo 17, versículo 1, já anuncia claramente o foco: a condenação da grande prostituta, um julgamento que terá repercussão no céu, conforme se observa no coro de aleluia em Apocalipse capítulo 19, versículos 1 a 5. Uma vez que este inimigo final de Deus é derrotado, o caminho fica livre para que Jesus Cristo venha à Terra e estabeleça seu reino. Historicamente, o nome Babilônia, conforme descrito na concordância de R. Young, é a forma grega de Babel, a qual aparece em Gênesis capítulo 11, versículo 2, referindo-se à terra de Sinear. Fundada por Nimrod, essa cidade representa a rejeição da revelação divina e a rebelião contra Deus, conforme Gênesis capítulo 10, versículo 10 e capítulo 11, versículos 1 a 9. Essa associação se fortalece em Isaías capítulo 14, versículos 3 a 15, onde o rei da Babilônia é associado a Lúcifer, sugerindo que Satanás utilizou essa cidade como seu centro de operações na terra. Diante disso, não é surpresa que essa cidade apareça novamente nas páginas finais das Escrituras como objeto do julgamento divino. Diversos intérpretes identificam essa Babilônia como sendo Roma, especialmente devido à menção dos 7 montes em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, e à associação com o catolicismo romano, cujas práticas se assemelham em muitos aspectos à religião babilônica estabelecida por Nimrod e sua esposa Semíramis. Argumenta-se que Roma, como sede da Igreja Católica, seria a Babilônia simbólica de Apocalipse e que a cidade do Vaticano confirma tal teoria. Contudo, esse entendimento, embora popular, é simplista e não está totalmente alinhado com as Escrituras. Apocalipse capítulo 17 descreve uma entidade religiosa de natureza simbólica, representada como a grande prostituta. Essa entidade é apoiada pela besta, mas será destruída por ela e pelos 10 reis no meio da tribulação, conforme Apocalipse capítulo 17, versículos 16 a 18. Já o capítulo 18 revela uma cidade literal, centro de um império comercial que será destruída diretamente por Deus no fim da tribulação. A cidade é chamada de Babilônia e há razões sólidas nas Escrituras para entendê-la como literal, o que implicaria na reconstrução dessa antiga cidade à margem do rio Eufrates. A divisão entre as visões é sustentada pela repetição da expressão
depois destas coisas, em Apocalipse capítulo 18, versículo 1 e capítulo 19, versículo 1. A evidência bíblica aponta para dois juízos distintos. O primeiro, em Apocalipse capítulo 17, realizado pela besta e pelos 10 reis. O segundo, em Apocalipse capítulo 18, vindo diretamente da parte de Deus. Isso é confirmado pelo contraste entre a ação dos reis que destroem a prostituta e posteriormente lamentam a queda da cidade. As Escrituras tratam de Babilônia tanto de forma simbólica como literal. Quando a palavra aparece precedida da expressão mistério, como em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, ela representa o sistema religioso espiritual e corrompido. Fora desse uso específico, as outras ocorrências em Apocalipse se referem a uma cidade literal. Capítulo 14, versículo 8, capítulo 16, versículo 19, capítulo 18, versículos 2, 10, 16, 18, 19 e 21. Historicamente, a cidade da Babilônia nunca foi destruída, como profetizado em Isaías, capítulos 13 e 14, nem em Jeremias, capítulos 50 a 52. Ela declinou, mas não foi aniquilada. No tempo de Pedro, ela ainda era um centro importante, como se percebe em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Até o século V d.C., a cidade abrigava uma significativa população judaica e escolas rabínicas. A simbologia do capítulo 17 revela a prostituta como um sistema religioso que deturpa a verdade divina em busca de poder ou ganho. A descrição da mulher, assentada sobre muitas águas, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1, simboliza sua influência mundial, interpretada no versículo 15 como povos, multidões, nações e línguas. Essa prostituta se associa à besta, mas será destruída por ela e pelos reis que antes a apoiavam. Por fim, a distinção entre os capítulos 17 e 18 é clara. O primeiro trata do julgamento de um sistema religioso corrupto, enquanto o segundo apresenta o colapso de um império comercial literal. A rejeição da reconstrução literal da Babilônia não se sustenta à luz das profecias de Isaías e Jeremias. A restauração dessa cidade é não apenas possível, mas exigida pelas Escrituras. Assim como em Gênesis a Babilônia surge como torre e cidade, também nos tempos finais ela se apresentará como sistema religioso e como cidade literal, ambos alvos do justo juízo de Deus. Em 2 ocasiões no livro de Apocalipse, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças convida o apóstolo João para contemplar uma visão especial. Aqui, em Apocalipse capítulo 17, versículo 1, ele é convidado a ver a grande prostituta. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 9, o convite é para ver a noiva, a esposa do Cordeiro. Os dois símbolos, prostituta e noiva, representam dois grupos opostos. A prostituta é fruto da ação de Satanás no mundo e está condenada, enquanto a noiva é fruto da redenção pelo Cordeiro, destinada à glória eterna. A prostituta tem sua morada na Babilônia, a noiva tem seu lar na Jerusalém celestial. O uso do tempo presente no grego, ao dizer que o anjo tinha uma taça, pode indicar que a visão vem depois do derramamento das taças. É como se o anjo estivesse mostrando a João, em retrospectiva, o significado do juízo sobre a Babilônia, que encerra o período da tribulação, antecedendo a vinda do Senhor Jesus Cristo à terra. O convite do anjo, em Apocalipse capítulo 17, versículo 1, é para que João veja o juízo da grande prostituta. De todos os significados da palavra juízo, no original grego, o mais adequado ao contexto é execução de uma sentença já pronunciada, como ensina Vine em seu dicionário. Os versículos de 1 a 6 descrevem a prostituta, os versículos de 7 a 14 trazem a interpretação da besta, e os versículos 15 a 17 mostram o clímax, em que a besta se volta contra a prostituta e a destrói. O termo prostituta, no original grego, é porne,
usado também em outros textos como meretriz. Esse termo vem de um verbo que significa vender, e neste contexto tem sentido simbólico. Não se trata de imoralidade física, mas de infidelidade espiritual. Assim como uma mulher que trai o marido, o povo que troca sua fidelidade a Deus por interesses egoístas ou políticos é comparado a uma meretriz. Essa figura é comum nos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 21 diz: "Como se fez prostituta a cidade fiel?", referindo-se a Jerusalém quando se contaminou com a idolatria. Ezequiel capítulo 16, versículos 28 e 29, fala de Israel se prostituindo com os assírios e depois com os caldeus. Jeremias capítulo 3, versículo 6, denuncia a infidelidade de Israel como uma mulher que se prostitui debaixo de toda árvore verde. A prostituta de Apocalipse capítulo 17 é chamada de grande. Sua influência é representada pelo fato de estar assentada sobre muitas águas, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Isso lembra a antiga Babilônia, situada entre os canais e o rio Eufrates. Em Jeremias capítulo 51, versículo 13, lemos: "Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim." Mas, como Apocalipse capítulo 17, versículo 15 explica, as muitas águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas. A figura da mulher assentada é usada 3 vezes neste capítulo: sobre muitas águas, sobre a besta e sobre 7 montes, mostrando o alcance de sua influência e o apoio político que ela pensa ter. Seu domínio se manifesta de 2 formas. Primeiro, pelo envolvimento com os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 2, afirma que os reis se prostituíram com ela, ou seja, compraram dela aquilo que ela não tinha o direito de oferecer. Eles aceitavam sua autoridade espiritual desde que esta não interferisse em seus pecados. Em segundo lugar, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua fornicação, indicando que se entregaram ao seu sistema corrupto com prazer, perdendo o discernimento. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, João é levado em espírito a um deserto, lugar desolado, apropriado para a visão da mulher e da besta. Ele vê a mulher montada numa besta escarlate. Esta cor, além de associada à realeza, é símbolo de ostentação e também lembra a zombaria feita ao Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 27, versículo 28, quando lhe colocaram um manto escarlate. A besta tem nomes de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres, como a besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Isso representa um império final, gentio, energizado por Satanás, com 10 reis que darão seu poder à besta, como veremos mais adiante no capítulo 17, versículos 12 a 14. As vestes da mulher, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, revelam seu caráter. Púrpura e escarlata, cores da realeza e da ostentação. Seu adorno de ouro e pedras preciosas revela luxúria e sensualidade. O cálice de ouro na sua mão, embora seja símbolo de religião, está cheio de abominações e imundícies da sua fornicação. É uma falsa religião que deturpa verdades divinas para seus próprios interesses. O nome na testa da mulher é uma identificação divina. Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra, conforme Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. O nome está escrito não por escolha dela, mas por determinação de Deus, revelando seu verdadeiro caráter aos que têm discernimento espiritual. A palavra mistério, como em outras partes do Apocalipse, significa algo que só pode ser conhecido por revelação divina. A cidade de Babilônia aparece nas Escrituras desde Gênesis, capítulo 10, versículo 10, como fundada por Nimrod. Sempre foi símbolo de rebelião contra Deus. A religião babilônica, iniciada por Semiramis, esposa de Nimrod, promovia a adoração à mãe e ao filho. Ela afirmava ter concebido miraculosa, e seu filho, Tamuz,
era considerado salvador. A influência dessa religião idólatra se espalhou pelo mundo, moldando diversos cultos com elementos semelhantes. Práticas como o uso de água benta, sacrifícios, procissões com incenso e o celibato de sacerdotes são elementos do culto babilônico que encontramos em várias religiões pagãs e que se infiltraram em outras formas de religião, inclusive no catolicismo romano. Em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, vemos as mulheres chorando por Tamuz, referência direta à quaresma babilônica, que depois se tornou a celebração da ressurreição de Tamuz na festa de Estar ou Páscoa. É neste sentido que Babilônia recebe o título de Mãe das Prostituições, em contraste com a mulher de Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 a 5. Israel, que trouxe ao mundo o Senhor Jesus Cristo, esta mulher traz ao mundo falsos sistemas religiosos. Seus filhos são chamados de prostituições e abominações da terra. Todos os sistemas idólatras, desde Canaã até Roma, têm sua origem nesta mãe babilônica. Embora a figura da mulher simbolize a religião babilônica desde os tempos antigos, João a vê como algo futuro, pois ela está montada numa besta que ainda não havia surgido historicamente. Isso nos indica que, durante a tribulação, após o arrebatamento da igreja, essa prostituta será a forma final do sistema religioso que unirá todas as crenças falsas sob uma liderança central. A única instituição religiosa que, com base em sua estrutura e influência mundial, se encaixa nesse perfil é a Igreja Católica Romana. Ela sobreviverá ao arrebatamento e será o núcleo ao redor do qual outras religiões, inclusive pagãs, se reunirão. O abandono da verdade bíblica leva inevitavelmente a um sistema babilônico. Isso foi visto após o dilúvio, com Babel em Gênesis capítulos 10 e 11. Foi visto no cativeiro de Israel na Babilônia. E também está presente hoje em muitos aspectos da cristandade apóstata, conforme advertido em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. A mulher de Apocalipse, capítulo 17, representa o clímax da corrupção religiosa, uma união ecumênica de falsas religiões que encontrarão sua realização no sistema religioso da Babilônia dos tempos finais. O Papa liderará esse sistema até a metade da tribulação. A cristandade apóstata se unirá a esse movimento, junto com outras religiões antigas como o hinduísmo, o budismo e o shintoísmo. Tudo isso cumpre o que o Senhor Jesus Cristo previu nas parábolas do Reino dos Céus, em Mateus, capítulo 13, especialmente na parábola do fermento e da mulher, no versículo 33. E também a carta à igreja de Tiatira, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, que menciona a mulher Jezabel como símbolo da corrupção religiosa. Este é o quadro profético que Apocalipse, capítulo 17, nos apresenta. Uma mulher, símbolo de um sistema religioso mundial, sustentada por um poder político representado pela besta, ambos caminhando para a destruição nas mãos do próprio sistema que os apoiou. Assim, a palavra de Deus nos alerta: tudo o que é falso, ainda que tenha aparência de religião, será exposto e julgado. A verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o único fundamento seguro. Estou comentando o capítulo 17 do livro do Apocalipse, e neste ponto estamos tratando da figura simbólica da mulher, descrita como uma grande prostituta. A posição que ela ocupa é singular. Ela se apresenta como dominante e sedutora, mas sua devassidão é algo que vai além da luxúria. Ela está embriagada, não de vinho, mas do sangue dos santos. Isso está no versículo 6. E vi aquela mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Essa embriaguez indica prazer em ver os santos de Deus sofrerem e morrerem. Ela não se satisfaz com alianças políticas e religiosas, mas deseja sangue. O texto fala de dois grupos distintos.
Primeiro, o sangue dos santos, aqueles fiéis que, ao longo da história, recusaram os sistemas idólatras. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, dos versículos 32 ao 38, resume alguns desses que, pela fé, enfrentaram sofrimento e morte. Babilônia é considerada culpada pelo sangue deles. O segundo grupo mencionado são as testemunhas de Jesus, os mártires que morreram por causa do nome do Senhor Jesus. Isso inclui não apenas os mártires da Roma pagã e papal, mas também os que ainda sofrerão durante a primeira metade do período da tribulação, conforme o capítulo 12, versículo 17. Essa mulher simboliza um sistema religioso apóstata com origem histórica em Babilônia e que será reativado nos últimos dias. No versículo 7, o anjo pergunta a João por que ele se admira e passa a explicar o mistério da mulher e da besta que a carrega. A palavra mistério aqui indica algo que só pode ser revelado por Deus. Esse relacionamento entre a mulher e a besta é estranho. Em vez da besta destruir a mulher, ela a carrega. Mas mais adiante, no versículo 16, veremos que a própria besta a devorará. O versículo 8 traz a descrição da besta. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Há aqui uma sequência. Ela existiu, desapareceu, voltará de forma sobrenatural e será destruída. Essa linguagem aponta para a besta como um indivíduo, um líder mundial, e não apenas um império. Ele representa o império, mas também é um homem. No capítulo 13, versículos 1 a 10, a besta sobe do mar, indicando sua origem entre as nações. Já no capítulo 11, versículo 7, ela sobe do abismo, uma referência ao poder satânico que a ressuscita após receber a ferida mortal descrita no capítulo 13, versículo 3. O texto ainda diz que os habitantes da terra se maravilharão ao ver a besta. Esses moradores são identificados como aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, como confirma o versículo 8. Essa maravilha é uma rendição total a um homem que parece ter vencido a própria morte. No versículo 9, o anjo continua: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Esses montes são simbólicos, representando reinos ou impérios, conforme o uso bíblico da palavra monte em Jeremias capítulo 51, versículo 25, e no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 35. O texto menciona 5 reis que já caíram, um que existe e outro que ainda não veio. Isso alinha com a história bíblica. Os 5 impérios antes de João foram o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. O 6º, Roma, existia no tempo de João. O 7º é ainda futuro, o último império mundial, representado pela besta. A era da igreja, como já ocorre em outros trechos proféticos, é omitida, e há um salto do 6º para o 7º império. No versículo 11, lemos: e a besta que era e já não é, ela é também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Isso indica que o líder final, após dominar o 7º império, será também uma 8ª figura, distinta pela sua natureza satânica e pelo seu destino de juízo, que será o lago de fogo, conforme o capítulo 19, versículo 20. Tudo isso está no contexto da metade da tribulação. O líder mundial, possuído por Satanás, aparecerá como uma figura carismática, terá domínio político e apoio religioso, e será adorado pelas massas que rejeitaram a verdade de Deus. Essa visão aterradora foi mostrada a João para que possamos discernir a verdadeira natureza desse sistema religioso e político do fim dos tempos e compreender o destino reservado por Deus àqueles que rejeitam a verdade e se entregam ao engano satânico. Chegando ao versículo 8 de Apocalipse, capítulo 17, um elemento adicional é introduzido para que a simbologia se complete.
A linguagem do versículo 8 ecoa uma realidade já apresentada. A besta que era nos remete à sua primeira aparição, descrita em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. A expressão "e já não é" aponta para seu aparente assassinato e subsequente desaparecimento, em lugar da terceira declaração do versículo 8, "e há de subir do abismo". Percebemos agora que essa figura não representa apenas uma das 7 cabeças restauradas, mas sim uma 8ª manifestação. Ainda que não seja uma pessoa totalmente distinta, é dito que ela é dos 7. Isso indica que ele faz parte daquele conjunto, embora se destaque por algo único. O que o diferencia é sua transformação após essa aparente morte e ressurreição. A partir de então, não será apenas um instrumento de Satanás, mas alguém completamente controlado por ele. O número 8 nas Escrituras muitas vezes simboliza a ressurreição. Assim, a besta passa a se apresentar como um homem que retornou dos mortos. A palavra oitavo, no original grego, é masculina, sugerindo que se refere a um homem e não a um reino ou cabeça, termos que no grego são femininos. Nessa condição, ele buscará adoração universal, conforme lemos em 2ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muitos crerão nessa mentira, como também é declarado em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Apesar dessa ascensão aparente, a narrativa se encerra com a mesma sentença do versículo 8, e vai à perdição. No final da grande tribulação, 3 anos e meio depois, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, nos oferece a explicação detalhada. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Prosseguindo para o versículo 12, a visão de João sobre a besta é corroborada pela explicação dada pelo anjo a respeito dos 10 chifres. Esses representam 10 reis que reinarão simultaneamente. Eles não governam de maneira independente, mas em associação direta com a besta. Quando a besta aparece em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, ela possui 10 chifres, e em cada um há uma coroa, sinal de que no momento em que ela entra em cena como figura dominante, os 10 reis já estão com ela, possuindo autoridade e domínio. Antes disso, no tempo de João, esses reis ainda não haviam recebido reino algum, mas no surgimento da besta, recebem não apenas seus reinos, mas também a autoridade real. A palavra reino, aqui usada no singular, indica que essa autoridade é conferida simultaneamente, provavelmente por uma resolução de algum organismo global. Talvez algo semelhante à atual Organização das Nações Unidas. As Escrituras não limitam esses reinos à Europa, como muitos interpretam a ideia de um Império Romano restaurado. A abrangência do domínio da besta aponta para uma escala global. O tempo do reinado deles será breve, expresso pela metáfora 1 hora, indicando um período curto. É provável que essa duração corresponda aos 3 anos e meio iniciais da última semana profética, até o momento em que os reis entregam seus reinos à besta. Assim, o tempo total de seu domínio, tanto em parceria com a besta quanto sob seu controle, será de 7 anos. No meio desse período, esses reis chegam à conclusão de que é mais vantajoso ceder sua soberania à besta. A decisão é unânime, como sugere a expressão "um mesmo intento". Eles entendem que seu futuro depende da besta, especialmente diante dos eventos sobrenaturais descritos em Apocalipse capítulo 13. A entrega de seus reinos inclui tanto o poder militar quanto a soberania nacional. A figura da besta, que afirma ter ressuscitado dos mortos, exerce um magnetismo irresistível, e esses reis sucumbem ao fascínio e à pressão popular,
abrindo mão de sua autoridade. O versículo 14 nos mostra o resultado dessa união: guerra contra o Cordeiro. Ainda que não saibamos se esta era sua intenção original, o fato é que esses reis se veem imediatamente envolvidos na oposição direta ao Senhor Jesus Cristo. Porém, de maneira sucinta e triunfante, João declara: "E o Cordeiro os vencerá." Esta é uma referência à manifestação gloriosa de Cristo como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, conforme vemos em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, e em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Para os crentes perseguidos, essa é uma confirmação do senhorio de Cristo. A ordem dos títulos tem importância. Ao retornar, o mundo verá o Senhor Jesus primeiro como Rei, e depois todos reconhecerão sua autoridade como Senhor, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 11. Cristo não volta sozinho. A expressão "com ele" descreve os santos que o acompanham. Esses são identificados como chamados em relação à salvação, eleitos em relação ao serviço e fiéis quanto à mordomia. A tradução Almeida Revista e Atualizada reforça isso. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Esses não são meros espectadores. Eles compartilham ativamente do triunfo de Cristo. Com os versículos de 1 a 7 descrevendo a mulher e os versículos de 8 a 14 tratando da besta, o versículo 15 nos traz de volta ao juízo que João foi convidado a testemunhar. O anjo explica o significado das muitas águas sobre as quais a mulher estava sentada. Essas águas representam povos, multidões, nações e línguas. Esta é a sexta e última vez que encontramos essa formulação no livro do Apocalipse, reforçando o apoio global à figura da meretriz, um sistema religioso ecumênico com características do catolicismo romano, que incluirá o protestantismo apóstata e o paganismo. Na primeira metade da tribulação, esse sistema terá apoio até da besta, mas trata-se de uma poderosa ferramenta de engano satânico. No ápice de seu poder, a meretriz encontra sua destruição. Dotada de autoridade global e mergulhada em sincretismo religioso, ela se orgulha de sua influência. Contudo, os 10 reis e a besta se voltam contra ela. O texto destaca que os reis agem com o apoio da besta. Eles se tornam impacientes com sua arrogância e cobiçam sua imensa riqueza. Assim, iniciam um ataque devastador, começando pela cidade do Vaticano e espalhando-se pelo mundo. Os verbos usados para descrever essa destruição são fortes. Primeiro, eles odiarão a mulher, um ódio que se traduz em ações práticas, a deixam desolada, nua e consomem seus bens. Essa nudez é tanto literal quanto simbólica: templos saqueados, escândalos revelados, vergonha exposta. Finalmente, a queimarão no fogo, uma destruição literal e total. Essa mulher, expressão final do sistema religioso originado na antiga Babilônia, é julgada por Deus. No versículo 17, vemos que, embora os reis e a besta pensem agir por interesse próprio, estão, na verdade, cumprindo o plano divino. A versão bíblica que traz "Deus lhes pôs nos corações o executarem o que é do agrado dele" deixa isso claro. Mesmo sem saber, são instrumentos da vontade de Deus, assim como os assírios foram a vara da sua ira, conforme Isaías capítulo 10, versículo 5, ou como os babilônios levaram Israel cativo no século VI a.C. Deus sempre esteve no controle. No versículo 18, lemos que a mulher representa a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E com a queda de Babilônia, o anúncio ecoa: caiu, caiu Babilônia. Como foi dito em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, Deus cumpriu fielmente tudo o que prometeu. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 1, o apóstolo João inicia uma nova visão com a expressão: "E depois destas coisas vi,
indicando uma sequência cronológica direta em relação ao capítulo anterior. Essa transição marca o encerramento do julgamento da meretriz, figura simbólica de um sistema religioso corrompido, e introduz o juízo sobre a cidade, que agora será abordado com mais clareza. A mulher mencionada em Apocalipse capítulo 17 é um símbolo eclesiástico, descrita como mistério, a Grande Babilônia. Ela representa o aspecto religioso que se desenvolveu em oposição a Deus, tendo como base uma cidade literal. Esta cidade, mencionada no versículo 18 do mesmo capítulo, é descrita como a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E não há qualquer linguagem simbólica nesse trecho. Trata-se de uma cidade real. Se fizéssemos da cidade um outro símbolo, estaríamos criando um símbolo de um símbolo, o que contraria o uso normal das figuras nas Escrituras. A única exceção parece ocorrer no versículo 9 do capítulo 17, onde o duplo símbolo é devidamente explicado. Portanto, a mulher representa a realidade religiosa misteriosa, e a cidade representa a realidade visível, concreta, que exerce influência sobre os reis da terra, expressão que neste contexto é ainda mais abrangente do que os 10 reis mencionados no versículo 12 do capítulo 17. Esta cidade domina todas as nações e, por isso, pode ser entendida como a capital do mundo na época da tribulação. A destruição desta cidade será o foco do capítulo seguinte. Sobre a identidade da besta, muitos comentaristas respeitados entendem que ela representa o Império Romano. Como este império deixou de existir formalmente no ano 476 d.C., esses estudiosos creem que a besta simboliza um Império Romano restaurado no futuro. A primeira parte da expressão "a besta que era", Apocalipse capítulo 17, versículo 8, é entendida como o império que existia nos dias do apóstolo João. William Scott afirma que o império visto por João foi, pois existiu de forma imperial até sua queda histórica em 476 d.C. A expressão "e já não é" é interpretada como o período da Era da Igreja, um intervalo entre a destruição do império e sua restauração futura. A besta que sobe do abismo seria então esse império reavivado, porém energizado por poder satânico, vindo à ruína definitiva quando for lançado na perdição. Essa interpretação tem sido defendida por muitos eruditos cristãos ao longo dos séculos. Há uma relação evidente entre o Império Romano histórico e o império final da besta. Isso se alinha com o fato de que há apenas 4 grandes impérios mundiais descritos no tempo dos gentios, começando com o rei Nabucodonosor e o Império da Babilônia, conforme registrado no livro de Daniel. Os 3 primeiros, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, são claramente identificados nas Escrituras. O 4º, associado ao Império Romano, é descrito em termos mais simbólicos, o que desperta grande interesse profético. Assim, se entendermos que a era da Igreja, o tempo entre o Pentecostes e o arrebatamento, forma um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, é coerente esperar que o Império Final seja uma continuação do antigo Império Romano. Logo, muitas das suas características devem reaparecer nesse império restaurado, agora com abrangência global. Porém, é importante considerar que qualquer ferida mortal sofrida pelo Império Romano teria de ter ocorrido durante a Era da Igreja, o que não é facilmente demonstrado de forma clara pela história. Além disso, a linguagem de grande admiração usada em Apocalipse, capítulo 17, versículo 6, parece forte demais para se referir apenas ao reaparecimento histórico de um império. O maior problema com essa interpretação é que a linguagem usada por João não descreve diretamente um império, mas uma besta. Se João está visualizando a besta a partir do ponto central do período da tribulação, a expressão "a besta que era" pode referir-se ao Império Romano como algo do passado.
Contudo, já não é, dificilmente poderia ser usado para descrever o império da besta ativo naquele momento. Por outro lado, se João está descrevendo isso a partir de seu próprio tempo, então a frase já não é se torna ainda mais difícil, pois o Império Romano estava ativo e dominava justamente na época em que ele escreve o livro do Apocalipse. Ao examinarmos todas essas dificuldades, parece mais coerente interpretar essas 4 expressões. Era, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição, como descrições do percurso da besta, como personificação do império final durante a tribulação. Esse entendimento está alinhado com o contexto mais amplo do livro. Outro ponto importante é que todos os reinos mundiais representados pelas cabeças da besta, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 9, tiveram contato direto com a nação de Israel, o que lhes confere importância profética. O Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma, todos esses reinos, em algum momento, buscaram destruir o povo de Deus. Mesmo a Medo-Pérsia, que pode parecer uma exceção, se enquadra no padrão quando consideramos a tentativa de Hamã de exterminar os judeus, conforme descrito no livro de Ester. Finalmente, vale observar que, do ponto de vista econômico, o mundo já está organizado em 10 grandes áreas de comércio, cada uma governada por conselhos ou blocos de Estados-membros. Isso cria uma estrutura global que poderia facilmente se tornar a base de uma futura sociedade de comércio mundial, sob a influência ou coordenação de um governo centralizado, possivelmente representado pela besta, conforme descrito em Apocalipse. Portanto, o que lemos nos capítulos 17 e 18 do Apocalipse é uma progressão profética, detalhando a destruição do sistema religioso apóstata e da cidade que o sustenta, culminando no juízo final de uma estrutura mundial que se opõe diretamente ao Senhor Jesus Cristo e ao seu povo.